O além, conhecimento espiritual, e o céu e o inferno. O conhecimento necessário à vida espiritual. Assim diz o Senhor: quão ignorantes eu encontro as pessoas hoje em relação aos ensinamentos espirituais. A razão disso é que a minha lei e os meus ensinamentos têm sido apresentados a elas apenas como um ensinamento moral para ajudá-las, e não como um caminho que conduz seus espíritos ao lar perfeito. As várias denominações semearam um falso medo do conhecimento espiritual no coração dos homens, o que os levou a evitar minhas revelações e a afundar cada vez mais nas trevas da ignorância, dando como razão que a vida espiritual é um mistério impenetrável. Aqueles que afirmam isso estão a mentir. Todas as revelações que Deus deu ao homem desde o início da humanidade falaram-lhe da vida espiritual. É verdade que não vos dei todo o meu ensinamento, porque ainda não podíeis experimentar tudo, mas apenas quando chegou o momento. Mas o que o Pai vos revelou até hoje é suficiente para que tenhais um conhecimento completo da vida espiritual. A vida espiritual, ansiada por uns, é temida, negada e até ridicularizada por outros, mas espera-vos a todos sem falta. É o colo que acolhe todos, o braço que vos estende a mão, a pátria do espírito, mistério insondável, até para os sábios. Mas podeis penetrar nos meus segredos quando a chave que usais para abrir esta porta é o do amor. O céu e o inferno. Os homens imaginaram o inferno como um lugar de tormento eterno, para onde, segundo eles, irão todos aqueles que violaram os meus mandamentos. E assim como criaram este inferno para os delitos graves, imaginaram um outro lugar para os delitos menores, e outro para aqueles que não fizeram nem o bem nem o mal. Quem disser que na outra vida não se alegra nem sofre, não diz a verdade. Ninguém está sem sofrimento nem sem alegria. Os sofrimentos e as alegrias estarão sempre misturados, enquanto o espírito não alcançar a paz suprema. Escutem, meus filhos, o inferno está nos encarnados e não nos mais encarnados, nos habitantes deste mundo e do vale espiritual. O inferno é o símbolo do sofrimento severo, do remorso terrível, do desespero, da dor e da amargura daqueles que pecaram gravemente. Mas eles libertar-se-ão dessas consequências através do desenvolvimento dos seus espíritos para o amor. O céu, por outro lado, que simboliza a verdadeira felicidade e a verdadeira paz, é para aqueles que se afastaram das paixões do mundo para viver em comunhão com Deus. Consulta a tua consciência e saberás se estás a viver no inferno, se estás a expiar as tuas ofensas ou se estás imbuído da paz do céu. O que se chama céu ou inferno não são lugares específicos, e a essência das tuas obras que o teu espírito colhe quando chega ao vale espiritual. Cada um experimenta o seu inferno, habita o seu mundo de expiação, ou goza da felicidade que advém da elevação e da harmonia com o Espírito Divino. Assim como o homem pode criar para si na terra um mundo de paz espiritual semelhante à paz do meu reino, ele pode também, através da sua depravação, levar uma existência que é como um inferno de vícios, maldade e remorso. Mesmo no além, o espírito pode encontrar mundos de trevas, de corrupção, de ódio e de vingança, conforme a inclinação do espírito, a sua aberração
e as suas paixões. Mas na verdade digo-vos que tanto no céu como no inferno, que os homens só imaginam por meio de formas e imagens terrenas. Não passam de diferentes estágios de desenvolvimento do espírito. Um no cume da perfeição pela sua virtude e desenvolvimento. O outro no abismo das suas trevas, dos seus vícios e da sua ilusão. O espírito justo não se importa com o lugar onde se encontra, pois em qualquer lugar terá a paz e o céu do Criador dentro de si. O espírito impuro e confuso, pelo contrário, pode estar no melhor dos mundos e sentirá incessantemente dentro de si o inferno do seu remorso, que arderá dentro dele até o purificar. Acreditais que eu, vosso Pai, criei lugares especialmente destinados a castigar-vos e assim vingar-me eternamente das vossas ofensas? Quão limitadas são as pessoas que ensinam estas teorias? Como é possível que acrediteis que as trevas eternas e a dor eterna são o fim que espera alguns espíritos? Mesmo que tenham pecado, continuarão a ser filhos de Deus para sempre. Se eles precisam de instrução, aqui está o Mestre. Se precisam de amor, aqui está o Pai. Se anseiam por perdão, aqui está o Juiz perfeito. Quem nunca tenta procurar-me e corrigir os seus erros, não virá a mim. Mas não há ninguém que resista à minha justiça ou aos meus julgamentos. Só purificados podeis vir a mim. Entre tantas mansões que tem a casa do Pai, não há um só mundo de trevas. Em todas elas está a sua luz. Mas se os espíritos entram nelas, com uma venda diante dos olhos por causa da sua ignorância, como podem contemplar essa glória? Se perguntares a um cego, aqui no mundo, o que ele vê, ele te responderá, somente trevas. Não porque a luz do sol não exista, mas porque não a pode ver. Neste tempo tenho-vos dito, não alimenteis a ideia que existe entre os homens acerca do inferno, porque neste mundo não há maior inferno do que a vida que criastes com as vossas guerras e inimizades. E no além não há outro fogo do que o tormento da consciência do espírito. Quando a consciência lhe chama a atenção para as suas transgressões. Enquanto aqueles que no seu fanatismo religioso esperam apenas o castigo do inferno no além mantiverem esta opinião, criarão o seu próprio inferno, porque a confusão no espírito é semelhante à da mente humana, embora muito mais forte. Agora perguntas, Mestre, há salvação para esses? Eu digo-vos, há salvação para todos, mas a paz e a luz só chegarão a esses espíritos quando as trevas da ilusão se dissolverem. Já sentistes pena de uma pessoa cuja mente confusa a faz ver coisas que não existem? Quão maior seria a vossa dor se visseis no além os seres iludidos que veem o seu inferno imaginário? Não tremais com estas revelações, pelo contrário, alegrai-vos com o pensamento de que esta palavra destruirá a ideia que tinhais do castigo eterno e todas as interpretações que vos foram dadas do fogo eterno nos tempos passados. O fogo é o símbolo da dor, da autoacusação e do remorso, que torturará o espírito e o purificará, como se purifica o ouro no crisol. Nesta dor está a minha vontade, e na minha vontade está o meu amor por ti. Se fosse verdade que é o fogo que apaga os pecados humanos, então todos os corpos daqueles que pecaram teriam de ser atirados ao fogo aqui na vida terrena, em vida, porque já não se sentiriam quando estão mortos. Pois os corpos nunca se elevam ao espaço espiritual. Pelo contrário, uma vez terminada a sua tarefa, afundam-se no interior da terra, onde se fundem com a natureza da qual tiraram a vida.
Mas, se acreditais que o que chamais de fogo eterno não é para o corpo, mas para o espírito, isso é outro erro grave, porque não há elementos materiais no reino espiritual, nem o fogo tem qualquer efeito sobre o espírito. O que nasce da matéria é matéria, o que nasce do espírito é espírito. A minha palavra não desce para atacar a qualquer crença. Se alguém pensa assim, está muito enganado. A minha palavra explicará o conteúdo de tudo o que não foi corretamente interpretado e que, portanto, gerou erros que foram transmitidos de geração em geração entre a humanidade. Que valor teriam a minha lei e os meus ensinamentos se não fossem capazes de salvar os seres espirituais do erro e do pecado? E que sentido teria a minha presença como um homem no mundo se houvesse muitos que tivessem de perecer para sempre, numa expiação sem fim? Alguns sentem-se impelidos a fazer boas obras, porque temem que a morte os apanhe de surpresa e não tenham méritos para oferecer ao seu Senhor. Outros se afastam do mal, mas apenas por medo de morrer em pecado e ter que suportar o tormento eterno no inferno depois desta vida. Quão distorcido e imperfeito é este Deus na forma em que tantos o imaginam. Quão injusto, monstruoso e cruel. Quando se somam todos os pecados e crimes cometidos pelos homens, não se pode comparar com a abominação que seria o castigo do inferno por toda a eternidade, ao qual, na opinião deles, Deus condena os filhos que pecam. Não vos já expliquei que o maior atributo de Deus é o amor? Não pensais então que o suplício eterno seria a negação absoluta do atributo divino do amor eterno? Acreditais que o céu é uma região na eternidade e que podeis entrar nele através de um arrependimento sincero das vossas transgressões? Na hora da vossa morte física, porque confiais que encontrareis o perdão nesse momento e sereis conduzidos por mim ao reino dos céus. É nisso que acreditais. Digo-vos, porém, que o céu não é um lugar particular, nem uma região, nem uma casa. O céu do espírito é o seu mundo emocional, elevado e a sua perfeição, o seu estado de pureza, de quem depende, pois que vos deixeis entrar no reino dos céus, de mim, que sempre vos chamei, ou de vós, que sempre fostes surdos. Já não limitais o infinito, o divino, não compreendeis que, se o céu fosse como acreditais que é, uma casa, uma região ou um lugar, já não seria infinito? Já é tempo de compreenderdes o espiritual de uma forma mais elevada, mesmo que a vossa imaginação não consiga apreender a totalidade da realidade, mas deve, pelo menos, aproximar-se dela. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.